sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que compartilha histórias inspiradoras de pessoas 60 a mais e olhares que mostram como a longevidade é o caminho de descobertas e conexões. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, criadora e anfitriã do 60 Pode Mais podcast, produzo conteúdo nas redes sociais, sou palestrante e uma mulher 60 a mais. Hoje, nosso convidado é Rafael Bocor, jornalista de arquitetura, escritor, guia de turismo e apaixonado pela história do Rio de Janeiro. Ele é formado em jornalismo, publicidade e cinema pela PUC-Rio e, além de guiar cariocas e turistas pela cidade, também lançou livros e criou um aplicativo, o Passeio Carioca. Provavelmente você já o conhece. Ele é o jornalista por trás do perfil Rio, Casas e Prédios Antigos nas redes sociais, com milhares de seguidores. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. Obrigado, descrição ótima. Olha, o Rafael ele tem uma relação muito próxima com o público 60 a mais, né? Já que muitos dos seus clientes estão nessa faixa etária, e ele vai nos contar que recentemente conduziu um tour exclusivo com pessoas 60 a mais, além dos 60. Mas nós vamos conversar também sobre arquitetura, turismo, experiência de vida e, claro, sobre como a idade transforma a nossa forma de viver e ver a cidade. Se você ainda não segue esse canal, então aproveita, aqui embaixo tem um botão, se inscreve, tá? Se inscreve e curte. Curte porque nesse momento a sua plataforma preferida, onde você está assistindo ou ouvindo, vai mandar esse meu conteúdo para mais pessoas. Bom, vamos começar. Rafael, eu achei interessante. Você fez cinema, jornalismo, publicidade, e aí virou guia de turismo também, especializado em arquitetura. Como é que foi esse caminho? Eu me formei em jornalismo muito cedo, né? Aí, logo depois, eu virei funcionário da Pontifícia Universidade Católica, que fica aqui na Gávea, aqui pertinho, e descobri que todo funcionário tinha 100% de desconto na mensalidade de outros cursos. Aí, me formei em publicidade, em cinema também. Fiquei lá até meus 30 anos, que dos 18 para 19 até os 30 anos na PUC, estudando de 7 às 11 da manhã, trabalhando de 11 da manhã às 8 da noite. Quando eu fiz 30 anos, eu resolvi fazer uma coisa que eu era apaixonado já há muito tempo, que era alguma coisa relacionada às construções, principalmente as antigas. A gente está falando, você falou dos 60 a mais, né? Eu estipulei isso na minha cabeça lá em 2013, quando eu comecei o Rio, Casas e Prédios Antigos, que foi o ano que eu fiz 30 anos. Vou escrever sobre as construções com mais de 50 anos. Naquela época eram construções anteriores a 1963. Abri a página no Facebook. Desde que eu abri a página no Facebook, o meu maior público sempre foram as pessoas com mais de 60 anos. Que eu agradeço muito a essas pessoas, que eu aprendi muita coisa com elas, né? Porque elas tinham experiências, principalmente do que existia. Eu estava contando a história de uma construção e essas pessoas sabiam o que existia anteriormente no terreno. Muitas dessas pessoas me entregavam fotografias através da internet para eu postar nas redes sociais. Aqui era a casa da minha tia, da minha avó, aí produziam um relatório completo sobre a construção, e isso me adiantava muito para que eu escrevesse a matéria do prédio em questão, né? A memória oral, né? Sim. Interessante. E aí você começou virou esse guia de turismo mostrando esses imóveis. Eu comecei lá em 2013, abri a página. Em 2015 eu escrevi meu primeiro livro, que tem o mesmo nome da página, Rio, Casas e Prédios Antigos, e as pessoas começaram a me pedir para que eu formasse grupos para visitar esses lugares. Tá. Eu não estava pensando nisso, mas as pessoas, eu não parava de receber comentários: por que você não forma um grupo para visitar esse prédio? Por que você não forma um grupo para visitar essa casa? Eu falei: por que não fazer roteiros visitando vários desses? Porque eu já tenho contato antigo com síndicos, proprietários, funcionários, para pedir para fazer as matérias, depois para pedir para colocar no livro. O terceiro pedido que eu faço é para visitar com grupos. A maioria aceita. Então, comecei a formar grupos. Em 2017, eu me tornei guia de turismo, tive que estudar mais um ano, um curso que eu fiz chamado CIET, que fica no centro aqui do Rio. Talvez seja o mais popular aqui do Rio de Janeiro. Fiz lá um ano de curso em 2017 e
E no mesmo ano, 2017, eu já estava levando os grupos nesses lugares. Aí comecei a formar os roteiros de cada bairro. Então, ao todo, são 15 roteiros que eu tenho hoje, 9 anos depois. Esse já é o 9º ano depois de 2017. Você falou que as pessoas gostavam, né, de receber para visitar o interior dos imóveis, realmente porque a casa, ela é a nossa história, né? Sim. Então as pessoas têm orgulho de mostrar, de contar histórias, de falar o que viveu ali. Sim. A casa acaba sendo um personagem da família também, né? Um membro da família. E turismo existem vários, né? Tem turismo de negócios, né? De vários tipos. E você uniu a arquitetura e o turismo. Eu levanto a bandeira do turismo arquitetônico. Que a gente está numa cidade que tem muito o que fazer, né? Eu sou totalmente a favor de uma pessoa que visita o Rio pela primeira vez e vai no Pão de Açúcar, na Praia de Copacabana. Tem que fazer o básico primeiro. Mas a pessoa que está aqui pela terceira, pela quarta vez, ela quer ver algo a mais. Ela quer, e muitas dessas pessoas pensam no futuro próximo em morar aqui no Rio, querem conhecer os prédios. Então eu levo essas pessoas, fico fazendo ali o cartão de visitas mostrando esses prédios históricos, icônicos aqui do Rio de Janeiro. E os prédios mais famosos são os prédios antigos, né? Os prédios que têm mais de 50 anos. A gente está até agora completando 100 anos do Art Deco, né? Então, estou fazendo várias campanhas em parceria com o Arquivo do Rio, com a Rio Tour, que é a empresa de turismo, para levantar essa bandeira, porque a gente tem exemplares espetaculares do estilo Art Deco aqui no Rio de Janeiro, em diversos bairros. Não ficam restritos só à Zona Sul. Está no centro da cidade, na Zona Norte, tem pelo Rio de Janeiro inteiro. Na verdade, o Rio de Janeiro, ele guarda um acervo interessantíssimo de vários estilos, até por conta da nossa história, né? De ter sido capital, sede do reino, do Império também. Então, a história do Rio de Janeiro está aqui, contada. É uma cidade que... do Brasil, né? Conta a história do Brasil. Para todos os gostos arquitetônicos. E, de uma certa maneira, guarda a sua história. Mas também mudou muito, né? Nesses últimos, vamos dizer assim, 60 anos, né? Mudou muito e continua mudando, né? Continua mudando. mudando. O que eu tenho feito muito é matérias de antes e depois. Como eu já estou nessa há mais de 12 anos, eu pego lá o arquivo lá de trás de uma casa que eu fiz a matéria e já mostro agora o prédio que existe no mesmo terreno. Aí eu faço essa comparação, para as pessoas saberem e principalmente se lembrarem, né? Eu gosto muito dos comentários das pessoas que se lembram. Como era bonita aquela casa, já foi uma festa nela. Porque as casas, nem sempre esses imóveis, porque são antigos, têm algum valor histórico, né? Algum valor de proteção para tombamento e tudo mais. Ele pode ter um valor afetivo para um grupo de pessoas do bairro, etc., né? E a cidade acaba tendo que renovar. Então, a gente tem que ter inteligência, os urbanistas, os legisladores, de saber renovar, conservando o que é relevante, né? Você começou com 30 anos. No jornalismo arquitetônico, já está há alguns anos, está com 42, 12 anos. Você também comentou comigo que a idade, você já está sentindo assim, achei até interessante, você está sentindo uma diferença no caminhar, nos roteiros? Eu fazia academia quando eu era mais jovem e agora voltei com 40 anos à academia, fazendo principalmente aquele exercício que eu nem sei o nome, mas eu adoro, o da escada, que para o meu trabalho é fundamental. Eu subo e desço escada todos os dias nos prédios. Quando eu conheço um prédio que eu estou visitando pela primeira vez, eu subo de elevador e desço de escada ou vice-versa, para ver todos os lados, né? Todos os andares. Então, e quando eu levo as pessoas também, muitas vezes eu subo pelas escadas nos edifícios. Eu tenho que ser o primeiro. E tem que estar firme e tem que dar o exemplo. E depois que eu subo, todo mundo que sobe comigo descansa. Eu tô lá. Quando a gente chega, eu começo a falar. Então eu não posso me cansar. Não posso ficar, peraí que eu vou sentar ofegante. Aí tem que ter preparo. E esse tempo todo que você está indo nesses prédios, né? E você também, a idade vai passando. Isso trouxe esse tempo, trouxe um olhar diferente para os passeios e para a forma de contar a história? Trouxe porque cada vez eu estou mais apaixonado pelo meu trabalho, pelas construções que eu visito.
Às vezes uma pessoa me convida para ir num prédio, numa casa, e fala, você não vai ver muita graça aqui, mas eu queria que você viesse, talvez não renda uma matéria. Eu falei, todo lugar que eu vou, rende uma matéria. Eu fiz uma matéria do prédio que a gente está. Desse prédio aqui? Desse prédio que a gente está, mostrando o Clube Empreendedor, aqui, aquelas fotos antigas que eu acho espetaculares da entrada. Tem uma exposição linda então, ali na entrada. É um prédio super novo, então todo lugar tem uma história para contar. Isso é verdade. Você já tem esse olhar treinado, né? Para essas histórias também, para observar isso. E você trabalha com que faixa etária? São diferentes tipos, mas nos meus passeios, 60 a mais é a maioria. É a maioria? É a maioria. É o pessoal que tem um olhar mais apurado, mais uma calma, uma tranquilidade para me escutar sem pegar o celular. Isso eu reparo muito. Olha. Os jovens estão mais ligados eu quero registrar, quero tirar foto de tudo. Aí, quando eu estou falando, atende o telefone, mas o pessoal, 60 a mais, não, é mais atento. Eu levo mais tempo para percorrer os lugares, e isso eu gosto muito. Se eu atraso o tempo do tour, termino... O meu tour normalmente leva 2 horas e 45. Se eu passo das 3 horas, eles até agradecem. Falam, que bom que você pôde ficar aqui falando mais um pouquinho com a gente. Normalmente, o meu tour do Cosme Velho eu já fiz em 4 horas. Eu termino na Casa Roberto Marinho. Quando tem uma exposição bem interessante na Casa Roberto Marinho, a gente fica muito tempo lá. Não, 4 horas, então, é um tempo maior. Não, é exceção. Normalmente, eles levam 3 horas. Entendi. E eles são mais saudosistas ou mais curiosos? O que você são mais saudosistas. E eu gosto disso. Eu gosto. E eu dou corda. Que eu gosto de escutar, né? É interessante contar como foi, o que era. Sim. E as pessoas têm que se interessar também, né? Muitas vezes os jovens, quando são jovens, não valorizam isso ainda, não sei. Isso eu escuto muito, se eu desse valor à casa da minha avó que existia, agora já foi demolida. Isso eu escuto muito. Queria voltar no tempo para aceitar os móveis que uma tia queria me dar e eu não quis, mas eu era muito jovem, não sabia o valor. É interessante isso. Eu não sei se é uma questão de educação. Educação, que eu digo, educação formal mesmo, assim, de se falar. Eu acho que hoje em dia se fala sobre urbanismo, mas não sobre educação urbana, mas mais de convivência, né? Não da questão da cidade, da história da cidade. Isso vai muito para quem estuda, para quem se apaixona, para um arquiteto. Como eu sou arquiteta de formação, né? 40 anos de formada, e eu já trabalhei com patrimônio cultural e já trabalhei também na área de turismo, na Prefeitura do Rio, que eu fui servidora. Eu gosto muito de cidade, né? Cidade, para mim, assim, olhar a cidade, observar a cidade, saber das histórias da cidade. E quando eu viajo, a gente até brinca que arquiteto não descansa, né? Porque o que a gente vai conhecer quando a gente viaja? Conhecer uma cidade, visitar um prédio famoso, né? Visitar alguma coisa. E o arquiteto fica ali e querendo absorver tudo, né? Eu não sou arquiteto, mas entendo perfeitamente. Porque... Eu faço uma lista dos prédios que eu quero conhecer, pelo menos passar na frente. Uma viagem que eu fui a Brasília, fiz uma lista enorme. Mas Brasília também. Eu parecia não sei se essa expressão nem é usada mais, um pinto no lixo, né? Eu fiquei tão feliz, tão empolgado, que eu ia a pé de um lugar para o outro. Não, mas Brasília, fiquei vermelho com aquela terra. Para quem gosta de arquitetura, cara, é um prato cheio. Né? É uma cidade que a gente até pode questionar hoje como cidade, que a pessoa precisa muito do carro, uma cidade muito setorizada. Hoje em dia, o urbanismo contemporâneo fala de uma cidade com tudo mais próximo, mas Brasília é um marco, tanto que é patrimônio da humanidade, né? É um marco daquele urbanismo modernista. Agora me fala dos livros. Você falou que lançou um livro em 2015, o primeiro. 2015, o primeiro. 2019, o segundo, que é o mesmo nome, Rio, Casas e Prédios Antigos, volume 2. E agora eu devo lançar o terceiro, quero lançar esse ano. As fotos já foram todas tiradas, os textos estão escritos, falta só diagramar. Eu sempre faço uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar o dinheiro antes, aí mando para a gráfica, ela imprime o número certo de livros, para eu já distribuir uma parte para os patrocinadores e para as pessoas que adquiriram antecipadamente, né?
Então, eu pretendo lançar o terceiro esse ano ainda. E esses livros mostram, óbvio, prédios do Rio de Janeiro, mas eles têm alguma temática? São casas e prédios de diferentes bairros. O primeiro livro, eu fiquei só em 5 bairros, principalmente Copacabana, Ipanema e Leblon, que são os que eu mais conheço. São os 3 bairros que eu morei desde que nasci, estudei. Então, eu botei esses 3, 80% do primeiro livro são esses 3 bairros. O segundo já duplicou o número de bairros, já foi para outros. Já foi para o centro da cidade, Glória, Laranjeiras, e o terceiro tem ainda mais. Eu setorizo por bairros. Aí eu escolho algumas construções e conto a história, e cada história é acompanhada de 11 fotografias, mostrando o interior e o exterior dessas construções. Ah, interessante. Porque aí fica ali o registro, né? Sim. Você tem as pessoas que fazem o tour com você e tem as pessoas que podem adquirir o livro, que não têm oportunidade de fazer o tour, ou que fizeram e querem guardar como lembrança, Sim, né? Conhecem e querem guardar como lembrança. E tem as pessoas que moram nesses lugares que fazem questão de ter o livro. Então, o tour que você tem, eu já sei que é o Art Deco. O Art Deco Copacabana, que é prédios antigos de Copacabana. Tem os prédios antigos da Avenida Atlântica, que também tem muito Art Deco. Eu faço Ipanema, Leblon, Glória, Laranjeiras, Cosme Velho, Centro, Cinelândia, Botafogo. O mais distante que eu faço da onde eu vivo é Pedregulho e Cadeg, que foi Benfica e São Cristóvão, que eu fiz agora, no último sábado, para um grupo de 30 argentinos que estavam apaixonados, não conheciam ainda o Pedregulho e ficaram admirados. Que é o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes. Sim. Que eu considero... Foi construído pelo RID. Que a gente passa na Avenida Brasil, aquele, vamos dizer assim, popularmente, para quem está nos assistindo, que o pessoal chama de Minhocão, né? Que fica no alto ali do morro, fica em Benfica, que na verdade foi um marco mesmo da arquitetura. Le Corbusier, o maior arquiteto do mundo, elogiou bastante. Exatamente, exatamente. E... Você não falou Flamengo. Flamengo deve estar na lista também. E olha, né? Que Flamengo é o próximo que eu vou fazer. Flamengo, e o subúrbio? Eu prefiro primeiro esgotar tudo da Zona Sul e do Centro. Que é muita história, depois, né? Muita coisa. Depois, aos poucos, eu vou caminhando para lá. Agora, eu estava até respondendo uma mensagem por direct, que eu recebo dezenas de mensagens, né? Tem que ganhar, até disponibilizar mais de 1 hora do meu tempo para responder tudo. Uma senhora quer que eu conheça uma casa dela de vila, na Tijuca, e eu estou marcando para ir lá para fazer a matéria. Uma matéria que eu fiz essa semana numa vila na Rua Ipiranga, em Laranjeiras, fez o maior sucesso. Foi a segunda vez que eu passei de 1 milhão de visualizações na história. A primeira foi com a casa do Vinícius de Moraes, da família dele, na Gávea. Que eu já sabia que ia estourar, porque o personagem era... claro. E essa chamava foi inesperada. por 2 motivos, pela arquitetura e pelo personagem. E essa da vila foi inesperada. Então, eu estou percebendo que as pessoas querem saber mais sobre as vilas, porque não dá para ver de fora. As vilas são verdadeiros oásis arquitetônicos escondidos. As pessoas não sabem o que tem dentro. Então, quando eu revelo ali, o que eu recebo de comentários, passei a vida inteira na porta e não sabia que era tão bonita. Nossa, que lugar, quero morar aí. Porque resgata um rio que aparentemente não existe mais, né? Vamos dizer assim, praticamente mais não tranquilo, parece, né? Mais tranquilo, mais bucólico, né? Essas vilas pararam no tempo. Calçamento de paralelepípedos, as casinhas todas ainda como foram inauguradas. A única diferença é que tem os aparelhos de ar-condicionado agora. O resto está tudo igualzinho. E muitas dessas vilas são tombadas, ou são protegidas de alguma maneira, né? Por alguma lei de proteção do patrimônio cultural. Sim. E sobre esse aplicativo que você lançou agora, Passeio Carioca, né? Tem há pouco tempo que você lançou. Ele foi lançado em novembro de 2024 e já recebeu o 2º lugar num prêmio Inovator, que é em parceria com a Casa Firjan e com a Secretaria Municipal de Cultura. Foi eleito ano passado, em 2024, como a 2ª melhor alternativa de turismo aqui do Rio, valorizando o turismo arquitetônico. Que eu percebi que nas redes sociais as histórias iam ficando para trás. As pessoas sempre me perguntavam, eu quero rever aquela história que você contou em 2017, em 2020, aquela casa em Ipanema, um prédio no Arpoador. Aí a pessoa tinha que trabalhar muito bem com as hashtags, ou eu tinha que achar a matéria e enviar para ela. No aplicativo tem um mapa que atualmente tem mais de 2.000 pontos cadastrados, um mapa geolocalizado. É só colocar o endereço da construção ou o nome, é difícil Itaí, Itaoca, por exemplo, ou por geolocalização. Fica no Lido, em Copacabana.
que você tem a história completa que eu contei, as fotografias que eu tirei, e quando eu recebo ou acho fotografias antigas, fotografias em preto e branco da própria construção ou o que existia anteriormente no terreno. Então, o aplicativo veio para acabar com esse problema de histórias perdidas com o tempo nas redes sociais. Entendi. E também serve como um guia se alguém quiser passear Sim, pelos prédios. dá para passear em frente a essas construções, passando em frente, ou no sofá de casa em qualquer lugar do mundo. É interessante. O aplicativo é gratuito, dá para baixar na Apple e no Android, na loja. Então, atualmente são mais de 2.000 pontos cadastrados. E eu trouxe também, junto com os meus sócios, os monumentos, chafarizes. A gente está começando também a cadastrar os túmulos do São João Batista, dos famosos. Então, vai abrindo o leque, né? Vai ser bem amplo. E você teve apoio de alguém, patrocínio? Eu tive apoio da imobiliária Sérgio Castro Imóveis. Que aí a gente entra com uma novidade que é a intermediação na venda dos imóveis históricos também. Eles têm uma cartela enorme de imóveis históricos. No aplicativo, a gente faz o match eu conto a história do edifício, a imobiliária Sérgio Castro tem um apartamento para vender nesse edifício, a gente faz o match, então a pessoa acaba de ler a história do prédio e no finalzinho tem, vive essa experiência, quer morar aqui nesse edifício? Clique nesse link que tem um apartamento à venda para alugar aqui. A gente vê que esses prédios mais antigos, até a década de 70, são prédios bem mais amplos, né? Sim. Hoje em dia... Os apartamentos são generosos, pé direito alto. Era uma outra realidade, outra realidade. Eu vejo alguns apartamentos com pé direito baixíssimo, que se você colocar ventilador de teto, eu que tenho mais de 1,80 m, se eu esticar a mão, bate. Corre o risco de bater. E não é só isso, é também os quartos muito pequenos. Sim. Né? E agora está essa... vou dizer moda, né? Mas o mercado está se voltando muito, o mercado imobiliário, para os lofts, que daqui a pouco podem ser até históricos, né? Mas nós já tivemos isso, né? Em Copacabana, os prédios conjugados. Sim. Que eu acredito, se você puder confirmar essa história, que na verdade muitos foram construídos para que as pessoas pudessem vir para a praia, seria um apartamento de passagem para ir para a praia. Sim, isso é uma história que eu escuto desde que eu nasci, porque a minha avó, na década de 50, ela morava na Tijuca, que era o auge, né? Tijuca, todo mundo queria morar. E elas tinham um apartamento em Copacabana que era para passar sábado e domingo. Para ir à praia. Sim, elas se mudavam na Tijuca na sexta e ficavam até domingo para ir à praia sábado e domingo. E eram esses apartamentos que a gente chama de conjugados. O dela era até um maiorzinho. O dela era maiorzinho, mas era para essa função. Era para a finalidade, de ir à praia aos finais de semana. Até que as pessoas conseguiram unir, morar... No meu tour de Copacabana Lido, que você citou agora, eu visito o edifício Orânia, que nas minhas pesquisas não tem um prédio mais antigo com apartamentos pequenos aqui no Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado no início da década de 30. E esses apartamentos pequenos, eles serviam, na década de 30, para os funcionários do Copacabana Palace, que ficava ao lado. O Copacabana Palace sempre teve por hábito contratar pessoas de outros estados ou outros países. A pessoa trabalhava no Copacabana Palace e dormia no Orânia, num apartamentinho de 40 e poucos metros. Essa eu não sabia, tá aí. Eu conheço muita coisa do Copacabana Palace, mas essa eu não sabia. Tá vendo? Aprendi uma coisa hoje. É muito legal. E você percebe que essa tecnologia, esse aplicativo, ele pode aproximar mais o público jovem ou o público de qualquer idade desse turismo arquitetônico? Sim, eu acredito. Eu ainda não fiz esse estudo das pessoas que baixaram por idade o aplicativo, mas eu acredito que com certeza é o público jovem. É o público jovem. O público jovem, O público 60 mais prefere ao vivo. Ou da forma mais tradicional que eles estão mais acostumados com as redes sociais. O Facebook está aí há 15 anos e meu pai, que tem 94, ele não tem Instagram. Ele é totalmente lúcido, mas não usa. O negócio dele é Facebook. Ele fica lá um tempão por dia vendo tudo do Facebook. Eu já soube isso, que o público 60 mais está mais concentrado no Facebook. Eles não trocaram de rede social, continuam no Facebook. Que foi anterior, né? Esse boom aí foi uma das primeiras. E como é que você vê o turismo arquitetônico no Rio de Janeiro? Ele é forte? Ele é forte, mas ele pode se expandir muito, aumentar muito mais. Tem um potencial incrível, que não é muito ainda divulgado. A gente tem tanta coisa para fazer. Por exemplo, no tour que eu fiz agora, no último final de semana com os argentinos, terminei o tour no CADEG,
Não, e a gente tem tanta coisa para fazer aqui no Rio que a gente não vai no nosso mercado municipal, nosso mercado verdade. público. É uma coisa impressionante. Qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo está na nossa listinha. Vamos no mercado daqui da cidade. Aqui a gente tem gente que nasceu aqui, mora aqui há décadas e ainda não foi no CADEG. É impressionante. Eu conheci muito o Rio justamente por ser funcionária da prefeitura, Aham. mas eu confesso que boa parte da minha vida eu vivi na Zona Sul. Sim. Não, eu vou até dizer que nem tanto na Zona Sul, porque eu tinha familiares em Santa Cruz, é um lugar que pouca gente vai. E é um bairro que também tem um acervo bem interessante. A terceira colocada do prêmio que eu ganhei, em Nova Tour, é só sobre Santa Cruz. Descubra Santa Cruz, o programa dela. Ela faz passeios, fez livro, ela quer divulgar Santa Cruz pro Brasil inteiro e conseguiu o terceiro lugar com isso. É, porque tem uma história aí da época do Império Sim, também, foi tem a Ponte dos Jesuítas. isso também, Aham. que é mais antigo, então... É, que bom, tomara que aproveite, porque eu acho que o Rio, acho que o caminho do Rio é o turismo. Concorda comigo? Plenamente. Aham. Porque a gente aqui tem todo tipo de turismo possível. A gente falou do arquitetônico, teria o turismo de diversão, turismo de praia, poderia ter um turismo náutico, que também não é muito explorado. Vários outros tipos de turismo. Turismo de negócios. O que eu sempre escuto falar é que as pessoas falam assim, não, vamos fazer um congresso? Não, que seja no Rio de Janeiro. Um congresso, um evento, qualquer coisa, as pessoas puxam para o Rio de Janeiro. Claro que tem muita coisa, a gente sabe, em outras cidades, mas porque as pessoas conseguem unir aquela atividade, aquele negócio, com o lazer, né? E é uma cidade que tem muita coisa, né? Sim. Muita coisa para ver. A gente podia copiar ideias de outras cidades. Há pouco tempo, 2 ou 3 semanas, teve o Viradão Arquitetônico em São Paulo. Várias casas foram abertas, prédios, para que a população e os turistas visitassem. Aqui no Rio, tem eu mais 2 ou 3 gatos pingados que faz isso. Já teve aquele viradão em Santa Teresa que não era viradão, era... Santa Teresa de Casas Abertas, né? De portas abertas. Mas era por conta das artes, que tinha Sim. muitos artistas, muitos ateliês. E aí realmente você visitava muito ateliê e muitas casas, muitos imóveis ali interessantes também. Eu fui mais de uma vez e eu aproveitei muito para conhecer os imóveis também. E o que falta para os cariocas valorizarem esse patrimônio? Eles valorizam? É um trabalho de formiguinha, porque eu falo que cada pessoa pode interferir um pouco na cidade. Eu fico sempre falando isso nos meus passeios, que todo mundo mora num prédio ou numa casa. Então comece por esse lugar. Né? Tente preservar a originalidade do edifício, respeitar se ele tiver mármores, luminárias antigas, o espelhinho de iluminação quebrou, tente comprar um parecido. Se já não tiver mais sendo fabricado, se for de 30, 40, 50 anos atrás, vá numa feira de antiguidades e compre, é melhor do que um de plástico. Né? Talvez custe o mesmo preço. Exige tempo, mas eu fico falando isso. Iluminação é bem importante. Se você mora num prédio antigo, não tem por que ter lâmpada branca no hall. Aí eu fico falando, gente, essa é a iniciativa mais baratinha que tem. Só comprar lâmpadas amarelas e trocar. Dá uma diferença completa no ambiente. Nas cores, sim. Né? Porque foram feitos para nesse tipo de iluminação, né? Quando existe essa iluminação. O que eu mais vejo muito é hall do prédio. Normalmente tem um sofá, uma poltrona que sobrou de um apartamento, que não foi levado na mudança, e o síndico aceitou, vou deixar aqui. Não, gente, o mobiliário do hall tem que combinar com o hall, não pode ser o que sobrou, o que está antigo, todo rasgado de um apartamento que alguém não quer mais. Às vezes as pessoas realmente não têm esse olhar. Outra coisa, você está falando do Art Deco de Copacabana, e uma das características dessa arquitetura Art Deco são cheios e vazios. E a primeira coisa que todo morador faz ali naquele prédio, já fez, né? Já tem muitos anos, é fechar as varandas, né? De frente para a praia, então, quase todos já fecharam. É impressionante. Mas é o barulho, a maresia, maresia, poluição, tudo, né? Então fica difícil até você falar que não é para fechar. Agora, cada um fecha de um jeito. Cada um fecha de um jeito. E se pudesse retirar os aparelhos de ar-condicionado, se o prédio é tombado... Eu visito no meu tour de Laranjeiras o edifício Águas Férreas, que é super luxuoso, super bem cuidado. Ninguém ali paga IPTU. Sim, o IPTU, porque tem isenção de IPTU. Tem isenção de IPTU, porque eles conservam a fachada que dá para a rua
como em 1945, quando o prédio foi inaugurado. Ninguém nem trocou a luminária da varanda. E são mais de 20 luminárias na fachada que dá para a rua. As luminárias estão ali desde 45, iguais. Isso é uma coisa interessante que você falou, né? Isso é uma forma de incentivo da prefeitura, a isenção de PTU para o imóvel que é protegido por legislação de proteção do patrimônio cultural, que se mantenha caracterizado e conservado. Né? Não adianta fazer a obra uma vez, conseguir isenção de PTU, porque agora tem revisão, a cada 10 anos. A cada 10 anos. No caso do Águas Férreas, a cada 10 anos a gente tem que renovar, isso mesmo. Exatamente. Então, eles renovam e tem que manter as características, mas é uma grande vantagem, porque deve ser um IPTU alto. Eu calculo aí uns 8, 10 mil por ano. Mas às vezes... Apartamentos amplos. E às vezes não é nem porque ele é protegido, mas ele tem um tipo de revestimentos, elementos decorativos que devem ser conservados, porque eles estão ali contando uma história e às vezes você vai mudar o estilo e vai perder até a personalidade do prédio, né? Que muitas vezes se valoriza o prédio por conta dessa personalidade que ele tem. Eu morei num prédio, no Leme, que ele tem uns painéis do Paulo Werneck, que parece uma igreja. Eu lembro quando eu não moro mais lá, mas quando eu comprei esse apartamento, os meus amigos iam visitar, eles diziam, eu quero morar na portaria. Eu quero morar nessa portaria. Eu já fiz matéria sobre ele. Já fez. Você sabe qual é. Maracati? É o Maracati. Maracati, já fiz matéria. Ele é lindo. Ele é lindo, né? E os painéis são tombados. Ele é lindo. Quando eu fui fazer matéria lá, falei, gente, não pode ter embalagem de entrega aqui na frente desse painel. Eu lembro que eu falei com o porteiro isso, porque tinha uma pilha de entregas, de caixas. Falei, esse painel tem que estar livre, de ponta a ponta. Porque é muito bonita a portaria. Lindo, chama muita atenção do bairro, né? Sim. E eu já me mudei de lá, mas quando eu me mudei, eu fui para um prédio hoje que não tem uma portaria assim suntuosa, uma portaria comum, um prédio mais recente. E eu falo assim, mas o que eu tenho saudade é daquela portaria, porque é muito linda. Eu visitei há menos de 2 anos a casa do Paulo Werneck em Paquetá. Sim. Lá tem um painel também, que também é tombado no mesmo decreto. Isso, que era a Casa Werneck Saldanha, né, porque as famílias se uniram, e visitei o ateliê dele, eu fiquei ali não consegui nem me mexer, porque as gavetinhas, ele já morreu há quase 40 anos, mas as gavetinhas desse antigo ateliê ainda tinham etiquetas com a letra dele, onde tinha cada coisa. Eu acho que você fez uma matéria que está à venda. Está à venda, Essa casa está à venda em Paquetá, isso mesmo. Outra coisa, Rafael, a gente já está na jantada aqui da hora, mas eu queria saber que passeio ainda falta você fazer na sua vida. Aqui no Rio, muitos, dezenas. Eu quero muito... Você já cantou a bola da Zona Norte. Eu quero ter o Passeio Irajaú, o Passeio Tijuca. Quero ir mais para lá. E eu falei que o mais longe que eu faço é Benfica e São Cristóvão, mas não. Eu cometi um erro. Eu já fiz Paquetá algumas vezes. As construções de Paquetá são maravilhosas. E pouca gente sabe que Paquetá é um bairro do Rio, né? As pessoas acham que é um outro município. Mas parece outro planeta, na verdade, Paquetá, né? É espetacular. Não dá para... Menos de R$5 a passagem de barca, 50 minutos você chega naquele paraíso que não tem carro circulando, né? Exatamente. Não dá para por isso que eu falei, é outro planeta. Tudo de bicicleta ou com aqueles carrinhos de golfe agora. É um passeio maravilhoso. Agora me diz uma coisa, se você pudesse recomendar alguém 60 a mais, que ainda não conhece bem a cidade, qual seria o passeio imperdível? Eu acho que o centro da cidade, Centro Cinelândia, e em relacionado ao bairro de prédios residenciais, que a maioria é Flamengo ou Copacabana. Os prédios mais interessantes no Rio estão na orla do Flamengo. O edifício Seabra, de 31, que é aquele escuro, pó de pedra, que tem um interior, acho que o mais espetacular do Brasil. Eu nunca vi um prédio daquele jeito. Tem o edifício Praia do Flamengo. Seabra é lindo, O edifício Praia do Flamengo, que foi o primeiro prédio residencial alto da nossa cidade. Tá ali, esquina com a Correia Dutra, se não me engano. É um prédio branco, que era conhecido como prédio Edifício Guinle, e depois mudou de nome para Edifício Praia do Flamengo. Que ele é o prédio número 1 do Rio de Janeiro. É de 1923. Tem também o Biarritz,
que foi que é muito escolhido pelo bonito. jornal o Globo como o prédio mais querido na nossa cidade. É um símbolo, ícone do Art Deco. Ó, 3 principais ficam no mesmo lugar no Flamengo. E não dá para entender porque que o bairro do Flamengo não está nem no top 10 do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Isso não dá para entender. Ainda mais com aquela vista linda ali do Sim, aterro e tudo mais. a maior cobertura do Brasil, o maior apartamento do Brasil está na Praia do Flamengo, do edifício sei. Tucumã, 3.800 metros. Ó, tem Tem tudo até no uma Flamengo. floresta lá em cima. Tem uma réplica do Arco do Triunfo no meio dessa floresta, dá pra gente ver da Praia do Flamengo. Impressionante. Então, assim, olha que coisa, né? Eu já falei muito isso nas minhas redes sociais. A pessoa está aposentada. Como é que eu me aposentei, gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro para viajar. Gente, viaja na sua cidade. Sim. Faz turismo na sua cidade. E se você mora no Rio de Janeiro, olha quanta coisa você pode... Eu sempre toco nessa tecla. É muita pretensão da gente falar que conhece a nossa cidade. Porque sempre vai ter um cantinho. Nem se a gente conseguir chegar aos 150 anos, a gente vai conhecer tudo. Exatamente. Primeiro que a cidade está em mutação. E não dá pra gente estar em tudo quanto é lugar, conhecer todos os bairros. No caminho, vindo para cá, o motorista de Uber pegou um trajeto diferente que eu que trabalho com isso, não conhecia as casas que eu passei no caminho diferente do que eu costumo fazer. Realmente. Aí já estou pensando, vou fazer um dia a pé para poder fotografar, pegar a história, que é muita coisa. Nossa cidade é enorme. É enorme, então tem muito que turistar por aí. Olha, muito obrigada por você ter vindo aqui falar sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro de tantas histórias, né? De tantas histórias, de tantas lembranças da gente que tem 60 a mais e de tantas vidas interessantes aqui. Eu acho que também um tour de personalidade, de moradia das personalidades também seria interessante. Eu sempre falo isso nas histórias. Aqui morou tal pessoa, fato histórico que acontece, porque o Rio é uma cidade riquíssima nisso, né? Riquíssima. Então eu sempre coloco personalidades e fatos históricos que aconteceram nas casas e nos prédios. E a gente, conforme vai ficando mais velho, isso é uma coisa, a gente fica sempre... Pensa no passado, né? Não no passado, não com... Eu tenho uma visão muito de futuro, né? Do meu tempo, na verdade. Do tempo que eu vivo. Mas eu sei que hoje eu estou aqui por conta de toda a história que eu vivi. Né? E a cidade hoje é o que é por todos os acontecimentos e tudo que aconteceu. Todos esses prédios, toda essa história da cidade. E que a gente tem que valorizar porque ela está realmente consolidada nessas edificações, né? Nesses pontos históricos. Por isso que a gente tem tanto ponto protegido. Então, você está lançando seu livro em breve? Estou lançando o livro. 3º volume. Se tudo der certo, ainda em 2025. E faço um convite para quem quiser passear comigo por essas construções. É só ir na Rio Casas e Prédios Antigos. Lá tem um link da bio, que é a agenda com os meus próximos passeios. Aí tem lá, bem explicadinho, a data, a hora, as informações todas de cada roteiro que eu faço. No link da bio. Ótimo. Que ótimo. Bom, gente... Nós já estamos chegando no fim. Olha, eu continuaria conversando. Eu teria muito assunto aqui para conversar com ele, ia ficar lembrando de muitas coisas, mas a gente tem o nosso tempo e você também pode continuar sabendo das histórias acompanhando as redes sociais do Rafael Rio Prédios e Casas Antigas. Eu gostaria de agradecer o Rafael pela presença. Tá? Gostaria de agradecer também ao Clube Empreendedor Brasil por ceder esse estúdio aqui para gente, que fica no centro do Rio de Janeiro. E... chegamos ao fim de mais esse episódio do 60 Pode Mais. Peço que você se inscreva no canal, me acompanhe e compartilhe esse episódio para alguém que precise se animar para conhecer o Rio de Janeiro, passear pelo Rio de Janeiro. Diz que eu não vou passear porque eu não tenho dinheiro. Vai passear a pé, vai conhecer os prédios, vai ver as histórias, vai olhar as redes sociais do Rafael, que você vai... tem muito o que conhecer e acompanhá-lo também, né? A gente aqui caminhou nessa conversa de turismo, história, e o público dele é 60 a mais também. Então, muito obrigada a você que me acompanhou até agora e até o próximo episódio.